Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai falar sobre um livro que literalmente mudou a forma como o mundo enxerga a busca pelo eu. Estou falando de Siddhartha, do genial Hermann Hesse. É uma obra incrível, super influente aqui no Brasil e que até rendeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1946. O que a gente vai ver aqui é o mapa de uma travessia filosófica e interna de um homem que está buscando a si mesmo. Vamos acompanhar passo a passo a transformação espiritual e material do protagonista. E olha só que interessante, a trajetória do Siddhartha não é nada linear, daquele jeito tradicional que a gente está acostumado. Ela rola através de estágios muito bem definidos que refletem as diferentes abordagens que ele testa para tentar entender a existência e alcançar a verdadeira sabedoria. Para entender direitinho, a gente vai passar por 5 fases super importantes dessa jornada. Primeiro, o filho do Brahmani, depois, o caminho dos Samanas, aí vem o encontro com o Buda, na sequência, o grande despertar e, por fim, o mundo dos sentidos. Então, começando pela primeira parte, o filho do Brahmani, o jovem descontente. Logo de cara, a história apresenta o Siddhartha como o filho perfeito. Ele é bonito, super inteligente, o grande orgulho dos pais e a maior inspiração do seu amigo leal, o Govinda. Mas aí é que tá a pegadinha. Apesar de ter uma vida impecável por fora e de fazer todo mundo feliz, o cara tá profundamente frustrado por dentro. Ele simplesmente não consegue ser uma fonte de alegria para si mesmo. E pra gente sacar o que ele tanto procura desesperadamente, é legal entender 2 termos do hinduísmo. O Siddhartha já é mestre em pronunciar o Om, que é aquela palavra que simboliza o universo. Mas o que ele quer mesmo alcançar é o Atman, que seria o núcleo indestrutível, o eu supremo e indivisível. A verdadeira força vital, sabe? E é aí que bate o grande conflito. Imagina a cena. O Siddhartha faz tudo absolutamente certo. Ele segue as abluções, os sacrifícios, recita os livros sagrados com perfeição, mas onde está esse tal de Atman? Por que a alma dele continua com tanta sede? É um paradoxo que muita gente vive até hoje. Os rituais e os estudos até limpam o corpo e enchem a cabeça, mas não resolvem a angústia de um coração que está em busca de sentido. O espírito dele continua lá, completamente no escuro. Isso nos leva direto para a segunda parte, o caminho dos Samanas, a busca pelo vazio. Essa insatisfação incontrolável faz ele chutar o balde. O Siddhartha abandona o conforto da casa dele, deixa a família para trás e vai para o meio da floresta se juntar aos Samanas. A meta agora é esvaziamento total, aniquilar o próprio ego. E nossa, o preço físico disso é muito severo. A obra descreve uma dedicação extrema. Para vocês terem uma ideia, ele chega a fazer jejuns contínuos de 15 dias e depois, pasmem, de 28 dias seguidos. A carne some do corpo, os olhos ficam fundos. Ele basicamente desafia a dor debaixo do sol ardente e de chuvas gélidas. Mas, depois de 3 anos vivendo nessa privação pesada, rola uma constatação meio irônica e bem chocante na cabeça do Siddhartha. Ele vira para o amigo Govinda e manda real. Todas essas meditações extremas e jejuns não passam de fugas temporárias do tormento de ser quem ele é. É, na essência, a mesmíssima coisa que um boiadeiro faz quando bebe vinho de arroz até cair na estalagem. Tentar alcançar a iluminação através da dor virou só um anestésico passageiro. A desilusão vai crescendo num nível absurdo e culmina nessa reflexão fundamental que ele faz. O circuito fechado de ensinamentos não está aproximando ninguém da redenção verdadeira. Fica uma lição muito forte. O acúmulo intelectual puro e essa sede de querer aprender através das outras pessoas podem muitas vezes ser a maior barreira para a sua verdadeira sabedoria interior. E é com esse pensamento que a gente entra na parte 3, o encontro com Buda, Gautama, o Sublime. Essa busca desesperada por respostas leva os 2 amigos até a cidade de Savatthi. É lá que repousa uma figura lendária, um homem sobre o qual circulavam boatos de ter alcançado o Nirvana. E o mais incrível é que antes mesmo de ouvir qualquer doutrina, o Siddhartha já reconhece a perfeição viva ali, só pela postura impecável do Buda. O rosto sereno, zero ambição, cada movimento mínimo até o jeito de relaxar os dedos das mãos irradia uma paz imorredora, um sossego totalmente inabalável. E é exatamente aqui que acontece a grande bifurcação da história. Os caminhos desses 2 amigos inseparáveis se dividem. O Govinda fica completamente fascinado pela lógica clara daqueles ensinamentos sobre a superação do sofrimento. Ele decide buscar refúgio na doutrina na mesma hora e vira monge. Mas o Siddhartha, bom, por mais que ele reconheça a grandiosidade irrefutável do que é ensinado, ele se recusa a virar um seguidor do Gautama. O Siddhartha tem um respeito imenso pelo Buda, claro, mas ele aponta uma falha lógica inevitável. A doutrina é perfeita para descrever o mundo, sim, só que a experiência da iluminação
aquilo que realmente transformou o Buda debaixo da árvore, isso é uma vivência super íntima e intransferível. A redenção suprema não dá para ser embrulhada em palavras e entregue como uma lição de sala de aula. Ela precisa ser experimentada em primeira pessoa. O que nos joga direto para a parte 4, o grande despertar, a nova visão. Quando ele deixa o Buda e o seu melhor amigo para trás no bosque, acontece um estalo, o tal do despertar. De repente, o jeito como ele olha o mundo físico muda da água para o vinho. A grande revelação é que o mundo exterior não é um obstáculo ou uma distração fútil. Pela primeira vez na vida, ele realmente vê a beleza vibrante das cores, o azul do céu, o amarelo das flores. O mundo físico deixa de ser uma ilusão que precisa ser destruída e passa a ser uma realidade para ser vivida plenamente no agora. Sabe aquele conceito antigo dos Brahmanes, o véu de Maia? A ideia de que a multiplicidade do mundo era só um feitiço enganoso escondendo a verdade? Pois é, o Siddhartha joga isso no lixo. E a conclusão dele é libertadora: o sentido e a essência das coisas não estão escondidos atrás do mundo físico, de um jeito místico. Eles habitam de forma linda exatamente dentro do mundo, no interior de cada pequena manifestação da natureza. Essa epifania é, com certeza, a maior virada narrativa de toda a jornada. Ele percebe que ficar focado o tempo todo em achar algo exterior e transcendental tinha sido justamente o que o fez se perder de si mesmo. Aí a promessa solitária está feita. Ele vai parar de fugir. O alvo agora não é um conceito abstrato, é finalmente conhecer o próprio e íntimo Siddhartha. E assim a gente chega na parte 5, o mundo dos sentidos, a bela Kamala. Para conseguir mergulhar em si mesmo de verdade, ele precisa mergulhar na matéria. Ele atravessa o rio em direção ao caos urbano e vibrante. E é ali que ele dá de cara com a Kamala, uma cortesã famosíssima, bela e super elegante. Fascinado, o Siddhartha decide ali, na lata, que é ela quem vai ensinar para ele a arte e os prazeres do mundo. Mas pensa comigo, uma mulher sofisticada da cidade impõe condições bem claras antes de deixar aquele asceta, coberto com a poeira da floresta, desfrutar a companhia dela. E isso ilustra brilhantemente o choque de dois mundos. Chega a ser irônico. Aquele homem que passou anos tentando matar qualquer desejo e que tinha o maior orgulho dos seus farrapos, de repente bate de frente com regras materiais super pragmáticas. Ele precisa providenciar roupas finas, sapatos chiques, encher os bolsos de dinheiro e comprar mimos valiosos. O contraste entre aquele ascetismo absoluto do passado e essa imersão repentina na realidade do luxo é fascinante de acompanhar. Mas aí vem o detalhe genial. Quando a Kamala pergunta o que ele sabe fazer da vida para conseguir toda essa riqueza, a resposta revela uma das lógicas mais intrigantes da história. Ele diz que sabe apenas 3 coisas: pensar, esperar e jejuar. E a ironia deliciosa aqui é que esse rigor espiritual todo não o afasta do mundo. Muito pelo contrário, cria a vantagem competitiva mais formidável que existe. Essas virtudes de foco absoluto, paciência inabalável e independência total das coisas materiais tornam o Siddhartha imbatível nos negócios e no comércio com os caras mais ricos da cidade. O que nos conduz a uma reflexão final muito provocativa. O Siddhartha conquista os tesouros materiais e o amor com uma facilidade assustadora, usando apenas a sua disciplina interior. Mas surge um dilema obscuro aí. Fica a instigante dúvida sobre os impactos de longo prazo desse novo mundo de abundância. Até que ponto viver mergulhado o tempo todo nos sentidos e no dinheiro não vai obscurecer aquela luz do despertar que ele tinha acabado de alcançar? Será que ele vai se perder de novo? É uma daquelas perguntas que ficam martelando na cabeça e que convida a gente a devorar o resto dessa obra atemporal para descobrir o desfecho.